Oi pra você, quem fala é a Lila. Hoje eu vim falar um pouco sobre autocobrança feminina na maternidade. Se você é mãe, você já se sentiu cobrada em alguma coisa. Seja porque você queria voltar a trabalhar, ou porque você não queria voltar a trabalhar, e se voltou porque trabalhava demais, ou porque trabalhava menos. Aí você pensa em dar mais colo pro seu filho, ou deixar ele mais no berço, e existem inúmeras dessas questões, eu podia falar um dia inteiro só sobre elas. Você vai ter inúmeras cobranças internas e várias dúvidas e vários medos e vai se sentir muito mal por várias dessas questões. Quem nunca, né? Você já se sentiu assim, eu tenho certeza que você já se sentiu assim. Toda mãe, assim, é aquela coisa, aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí a gente fica se cobrando, né? Mas por que essa cobrança na maternidade é tão pesada? E a melhor de todas as perguntas, como que faz para lidar com elas? Para quem não me conhece, eu sou psicanalista e eu sou mãe. Eu sou mãe de uma garotinha de 4 anos e eu já aprendi muita coisa ao longo desse tempo na maternidade. Sou uma mãe completamente sem rede de apoio, sou só eu e meu marido, a gente mora num lugar no fim do mundo e somos só eu, ele e ela e assim, não tem uma avó para cuidar, não tem uma tia para pegar na escola se a gente se atrasar, não tem ninguém. É só nós e Deus. E aí, você imagina a carga dramática que eu tenho de maternidade com essa criança, né? Pois é. Mas aí entra o pulo do gato. Eu sou psicanalista. E por conta disso, muitas coisas eu meio que entendo um pouquinho melhor como funciona. E isso me ajuda muito no dia a dia. Vamos começar pelo começo. Por que essa autocobrança na mãe é tão forte? Porque a gente vive uma grande expectativa irreal da sociedade. A mãe é uma figura, um ser, um avatar, sabe? Tipo, uma persona que o mundo criou que é perfeita. E nós, mulheres, somos imperfeitas. E aí quando você tenta pegar um conceito perfeito e colocar num ser humano imperfeito, não dá, não cola. Fica uma aresta, fica uma coisa pra fora, um negócio que não encaixa. E aí a gente fica o quê? Tendo que lidar com essa coisa que fica pra fora, esse espaço que não encaixa direito e a gente não sabe lidar com ele. Por quê? Porque nos foi vendido que a gente tem que se encaixar. E quando não encaixa, ninguém te diz por que não encaixa e o que fazer quando não encaixa. Não é verdade? Esse mito de que a mãe ela é sempre um ser paciente e amoroso. Não é verdade, gente. Não é verdade. Ó, essa é a frase que eu acho que define assim, 99% das maternidades. Você olha pro seu filho e diz assim, filho, eu te amo, mas eu não gosto de você o tempo todo, sabe? Tem horas que você ama seu filho, mas assim, você já passou pelo Terrible 2? Você já viu uma criança dando birra porque ela queria comer uma pedra e você não deixou? Aquela coisa do, meu Deus, meu filho tá enlouquecido correndo pela casa. Você pensa, ai filho, eu te amo, mas eu queria tanto que você dormisse. Eu acho que isso tá em toda maternidade. Toda mãe já pensou isso, assim, ó, por uns 5 segundos. E tá tudo bem, isso não tem problema. O problema é quando isso se torna patológico. Você trata seu filho muito mal e é muito egoísta, sabe? Aí é uma coisa pra se pensar. Mas se você só tem esses pensamentos, mas no fim do dia você é uma mãe legal, você trata ele bem, você cuida bem dele, tá tudo bem, gente. Não precisa ficar neurótica com isso, tá tudo bem. Aí a gente entra o quê? No século XXI, na era da rede social, e a gente abre o Instagram, a gente abre o YouTube, aí a gente vê aquele vídeo da blogueira na sua rotina perfeita, que você não sabe quantos cortes teve, por quanto tempo aquele vídeo foi gravado, porque eu tenho certeza que tem vídeos de rotina que não são gravados em um dia inteiro, cronologicamente. Você grava um pedaço da rotina hoje, um pedaço da rotina que não deu certo, você deixa. Aí no outro dia, quando dá certo aquele segundo pedaço, daí você encaixa, entendeu? Vocês não sabem, meus amigos, vocês não sabem o tanto de recortes que tem nas redes sociais. Ou às vezes a gente até sabe, mas mesmo assim a gente é consumido pela culpa. Que a gente acha assim, nossa, fulana se dá tão bem com seus filhos, ela é tão perfeita como mãe, sabe? Hoje eu ouvi uma amiga falando que ela
se ligou que todas as mães que produzem conteúdo em rede social, elas têm, de alguma forma, uma rede de apoio. Bingo! Exatamente! Elas têm um background que a gente não tá vendo. E aí a gente entra na rede social e se compara. Essa comparação, ela é automática. E vai ser assim sempre. Porque antigamente a gente se comparava com quem? Com a nossa mãe, com a nossa tia, com a nossa irmã, com a nossa prima, que tem mais ou menos a mesma idade, que teve filho na mesma época, com aquela amiga que estudava com a gente. Era um microambiente. Hoje em dia a gente se compara com mães do mundo inteiro. Você tem ideia de que às vezes você está se comparando com aquela mãe que mora lá nos Estados Unidos e que tem um monte de outras questões, outras características sociais completamente diferentes de você que mora aqui no Brasil? E aquele pezinho invisível da responsabilidade que a gente tem que tá só aqui na nossa cabeça. E esse daqui eu acho que é o pai de todas as culpas, sabe? É o grande ponto de todas as culpas. Nós, quando nos vemos grávidas, nós saímos atrás de muita informação. Corremos atrás de saber como amamenta, de saber como é que troca uma fralda, de saber sobre o desenvolvimento infantil, sobre os saltos de desenvolvimento, introdução alimentar, e zaz, e coisa, e vai. E a gente esquece uma coisa importante. Nem tudo é sobre os nossos filhos. Muitas vezes o processo de maternidade é sobre nós. Por isso que chama maternidade. Porque é o processo da mulher de se tornar mãe. Não é o processo do bebê desenvolver. É o processo de você lidar com isso. E a gente estuda tudo que a gente precisa saber sobre o bebê. A gente não estuda sobre a gente. E aí é que tá o grande ponto. A gente entende que a introdução alimentar, ela tem características, né? Que existem cortes especiais se você vai fazer um BLW, que existem um monte de pequenas regrinhas que são meio que estruturadas, né? E são meio que unânimes de certa forma, porque na maternidade nada é unanimidade, um fala uma coisa, outro fala outra coisa completamente diferente. Mas existem algumas coisas, algumas questõezinhas que são meio que unânimes. E quando a gente bate de frente com essas coisas, a gente se sente culpada. Por quê? Porque a gente sente que fez errado. Mesmo que o nosso risco seja calculado. Mesmo que você tenha escolhido, sei lá, dar doce antes dos 2 anos. Quando alguém vê seu filho comendo doce antes dos 2 anos, você internalizou que aquilo ali é uma coisa ok, que tá tudo bem, que não vai ser o fim do mundo pro seu filho. Mas quando alguém te questiona sobre aquilo, você, quando olha para aquilo que é o certo e você sente que tá fazendo errado, você se culpa, mesmo que a pessoa esteja só perguntando, mas por que você tomou essa decisão? E ela não esteja, de fato, te acusando de nada. Mas você se sente na defensiva, porque você sente que fez uma coisa errada. E esse é o ponto. A gente se coloca muitas culpas e muitas vezes os nossos desconfortos maternos, eles são vozes apenas da nossa cabeça. Às vezes não tem ninguém falando nada. E às vezes, mesmo quando alguém fala alguma coisa, sabe? Te interessa? Você vai criar meu filho? Não importa. Porque quando você se defende muito dos palpiteiros, até aí você está se acusando de certa forma. Por quê? Porque quando você sente necessidade de explicar para uma estranha que encontrou você na rua que o seu leite é forte o suficiente para sustentar seu filho só porque ele está chorando e ela acha que ele está com fome e você sabe que ele não está, quando você se sente num bate-boca com uma pessoa que você nem nunca viu na sua vida para explicar os seus conceitos, os seus motivos, as suas escolhas, aí você já percebe que você não está segura, que o ponto ali não é a pessoa que te parou para te dar um palpite. Claro, isso é uma questão dela, negócio que ela deveria tratar, né? Porque, sinceramente, parar uma pessoa na rua, vai dizer assim, seu filho tá chorando, deve estar com fome, nunca te vi na minha vida. Eu entendo que é um saco, mas assim, você sentir necessidade de explicar, justificar, trazer estudos que comprovem, desnecessário. Você nunca mais nem vai ver aquela velha na vida, sabe? Você nunca mais vai ver aquela pessoa na vida. Por que você tem que explicar pra ela como é que você tá criando seu filho? Não interessa. Mas você quer parecer uma boa mãe no mundo. E as pessoas, elas vão te julgar com quase nenhuma informação sua. E isso daí é natural do ser humano, as pessoas fazem isso mesmo.
você quer ser absolvida, mas não vai. E não importa. De verdade, não importa se você vai ser absolvido ou não por aquela pessoa que você nem conhece. Ou até por uma pessoa que você conhece. Não importa, sabe? Tudo bem ela não gostar da maneira como você trata seu filho. É problema seu? Não, é problema dela. É o desconforto dela. Deixa ela lidar com o desconforto dela. Deixa ela ficar lá, fala, ficar irritada e... beleza, vou dormir em paz, pronto. Ela que lide com isso, não é problema seu. Tudo que a gente consome é sobre o filho. Então, se eu reclamar, eu sou uma péssima mãe. Se eu quiser ter um tempo sozinha, eu sou uma péssima mãe. Se eu sofrer, eu sou uma péssima mãe. Sabe? Se a carga de acordar de madrugada 40 mil vezes para dar de mamar para criança, eu me senti muito cansada no dia seguinte, eu sou uma péssima mãe. Sabe? Tudo que a gente faz em detrimento do filho, que nos faz mal, a gente sente que é uma péssima mãe por estar reclamando. E não é verdade. Isso não te torna mãe melhor ou mãe pior, o fato de você estar reclamando. Você já viu que tiramos aqui todas as culpas aqui. Não é culpa sua, tá? Existem coisas que você vai fazer na sua maternidade que vão te sobrecarregar a mais. E você pode abster-se dessas coisas, mas você não quer porque você tem medo da culpa. E o fato de você não se abster dessas coisas vai acabar te gerando uma culpa. E aí a gente entra nesse ponto aqui. Quais são as culpas que você quer carregar? Tá? Culpada até que se prove o contrário, eu vou carregar isso aqui. Seja o que for. Você tem que entender que é a sua maternidade, é o que você escolheu e o que você quer fazer. E você tem que estar segura disso. E se você não estiver segura, mesmo se você não estiver segura, você tem que entender que você fez o seu melhor com aquilo que você tinha. Às vezes, quando você tomou uma decisão, você não tomou a decisão mais adequada para aquela situação, mas naquele momento você não sabia que aquela não era a decisão mais adequada. Então por que você vai se culpar por isso? Aí depois, um ano depois, você descobre com uma amiga que tem um bebê que tomou uma decisão diferente da sua e diz assim, eu tomei essa decisão por causa disso, e você pensa, poxa, na minha vez eu tomei a decisão errada, eu sou uma péssima mãe. Cara, você entende que já aconteceu? Já acabou. Se foi uma cagada, a merda tá feita, entendeu? Já tá feito, não adianta você ficar chorando o leite derramado. Passou, segue em frente. Se você cometer um erro hoje com seu filho, segue em frente, que amanhã vai ser melhor, amanhã é outro dia, amanhã você tem a oportunidade de tentar de novo. Por isso que a gente dorme e acorda todo dia, para no dia seguinte a gente ter a oportunidade de começar tudo de novo. E aí a gente tem a carga materna atual. Por quê? Porque nós somos pessoas que trabalham fora, a maioria das mulheres hoje em dia. E aí a gente fica naquele impasse, né? Porque eu quero voltar a trabalhar fora, porque eu me sinto bem no meu trabalho, eu gosto da minha profissão, mas se eu for, as pessoas vão me taxar de que eu sou uma péssima mãe porque eu tô deixando meu filho na creche, ou porque eu tô deixando meu filho com alguém para ter um trabalho. Mas na verdade o que eu quero é ter mais condição financeira para dar o melhor pro meu filho. E aí se eu decido não trabalhar mais, eu me sinto péssima porque eu deveria estar trabalhando para dar uma condição melhor pro meu filho. Sabe? São tantas. E assim, não existe resposta certa. A resposta certa vai ser certa só pra você. E aí a outra pessoa vai dizer que não é certa. Gente, tem um barulho rodando em volta aqui. Estão fazendo entrega na casa do meu vizinho de material de construção. Eu não vou pausar o vídeo por causa disso. Tá muito calor. Eu me matei aqui pra conseguir gravar um vídeo hoje. E eu não vou pausar o vídeo por causa disso não, desculpa, tá? Já tô pedindo desculpa previamente. Hoje em dia também, a gente, por conta dessa carga de que mulheres trabalham fora, a gente não tem rede de apoio. Por quê? Porque a nossa mãe às vezes trabalha fora, porque a nossa irmã, a prima, a amiga, as pessoas que poderiam ficar com seu filho para você trabalhar fora, elas estão trabalhando também. Então não podem ficar com seu filho. Aí você tem que botar na creche, aí tem a fila de espera da creche, tem um monte de questões que a gente não pensa quando a gente tá pensando em ter um filho, mas são todas questões que vão aparecer e que vão entrar na sua caixinha de culpas, porque você acha que tudo é culpa sua. Essa é a verdade. Você vai pegar o pote da culpa e vai começar, nossa, não tenho como trabalhar fora porque eu não tenho creche pro meu filho, a culpa é minha. Meu Deus do céu, a minha rede, não tenho rede de apoio, a culpa é minha, sabe? Tipo, você bota tudo, a mãe, ela é um ser humano que ela gosta de pegar a caixinha e socar toda a culpa pra ela, né? Ela assume tudo, ela assume todos os BO. Eu acho incrível a capacidade da mãe de assumir os BO que nem dela são.
muitas vezes. Tem a questão do tempo também, que ou você cuida do seu filho ou você cuida de você. Muitas vezes você quer dar mais atenção pra você, para as coisas que você gosta, e você não pode porque seu filho demanda muito. E aí quando você se prioriza e faz alguma coisa por você, você sente que tá sendo uma péssima mãe porque não priorizou seu filho. Gente, é infinito, tá? É infinito, tá? Mas eu vou continuar mais algumas coisas aqui, mais alguns tópicos que eu queria trazer pra vocês hoje. E como é que tudo isso afeta a saúde mental da mãe? Na parte da cobrança, na parte do esgotamento, porque você trabalha muito, dá muito de si, e no fim do dia você não tem muito espaço pra você. E aí você começa a ter aquela famosa perda da identidade. Já ouviu falar nela? Se você não é mãe ainda, já ouviu falar que você simplesmente não sabe mais do que você gosta, você não tem mais o cabelo dos seus sonhos, você não consegue mais se maquiar, você não consegue mais fazer suas unhas, porque o tempo você gasta todo sendo mãe. E quando você vai no salão e arruma o cabelo, você sente que fez uma coisa de errado e se sente mal pra caramba, e isso acarreta muita dor em você. E você fica lá conversando com aquela dor eternamente. Aquela sensação de insuficiência porque você quer fazer tudo perfeito, tudo lindo e maravilhoso, e você não consegue porque não dá, né? Spoiler, não dá mesmo. Você tá se sentindo mal porque você não deu conta? Ninguém dá, tá bom? Ninguém dá. Não é só você. Ninguém dá conta. Se você tá sozinha com seu filho, com a casa pra limpar e o trabalho pra fazer, não dá. Vai ficar meio capenga pra todo mundo. Se a blogueira da internet tá dando, tenha certeza que ela não tá fazendo sozinha. E isso também impacta no vínculo que você tem com seus filhos. Porque quando você tá com a saúde mental ruim, quando você tá exausta, quando você tá dando muito de você e no fim do dia não tá sobrando muito de você, isso eventualmente vai arrebentar no seu filho. Você eventualmente vai estar tão estressada que uma coisinha pequenininha que ele fez, você vai acabar se estressando muito, você vai acabar não tendo tanto tempo para brincar com ele, ficando muito sobrecarregada e às vezes sendo até grossa com seu filho. E isso vai acabar interferindo no vínculo e você vai sentir culpa porque o vínculo com seu filho também não tá legal. E aí você vai abrir o pote, vai botar mais uma culpa lá dentro, porque é assim que funciona. E agora, como eu falei, todo mundo fala sobre todas essas coisas e ninguém te fala como resolver. Então eu vou te falar aqui. Não vou dizer assim, faz isso que vai resolver. Eu vou dizer, tenta isso. De repente, te ajuda a resolver. Porque como eu falei, não existe receita de bolo. Às vezes funciona pra mim, não funciona pra você. Às vezes o que funciona pra você, não funciona pra mim. Então a gente tem que aprender a testar e entender e o que dá, o que não dá. Reavalie as suas expectativas. A exigência que você está colocando, ela é sua ou é alguma coisa que você viu num vídeo ou num livro ou num artigo científico ou que um pediatra comentou? É sua demanda ou é demanda de alguém? É demanda do mundo para você? Essa é uma pergunta importante, porque às vezes a gente pensa assim, porque eu não posso, por exemplo, vou dar um exemplo, com quantos meses o bebê tem que dormir no próprio berço, sabe, no próprio quartinho? Essa é uma demanda de quem? Ela é uma demanda que tem que ser sua. Quando que você acha que o seu filho tem que dormir no quartinho dele? A minha começou a dormir este ano, ali, final de 2024, que ela começou a dormir no quarto dela. 3 anos e meio, passou dos 3 anos, quase 4 anos, ela veio dormir no quarto dela. Ela dormia no quarto comigo, com meu marido. A gente tinha um colchãozinho lá no lado da nossa cama, que ela dormia lá. Antes dela ter o colchãozinho dela, a gente tinha o berço. E ela dormia lá comigo. Então, quando me dizem que a criança tem que dormir no bercinho, no quartinho dela, a partir dos 2 meses de idade, isso é uma regra que estabeleceram. Mas não era uma demanda minha. Então ela dormiu até 3 anos e pouco. E eu não tô nem aí pro que os estudos dizem. A vida fez sentido pra mim. Ela dormiu até 3 anos e pouco e isso, no fim das contas, não interfere tanto no desenvolvimento dela. Quando ela foi dormir no quarto dela, foi super tranquilo. Ela simplesmente foi a primeira noite, dormiu, chamou, sabe que pode chamar, se acordar de madrugada, se sentir sozinha, quiser chamar nós, meu marido, eu, né, pra ajudar ela a dormir de novo, ela pode, ela sabe que ela tem isso, ela tem esse respaldo e tá tudo bem.
a gente também tem que redefinir o que significa ser uma boa mãe, né? Porque esses dias eu vi assim, ó, se a maternidade está difícil para você, significa que você está sendo uma boa mãe. Essa frase faz sentido, realmente faz sentido, porque a maternidade, quando você se dedica, ela acaba ficando um pouco mais cansativa, porque você realmente está se dedicando, está dando muito de você. Mas imagina uma pessoa no puerpério, uma mulher que está com o bebezinho no colo, acabou de nascer. Você diz isso e aí o bebezinho dela dorme a noite toda. Você tem ideia da culpa que você está colocando nessa pessoa? Só que essa frase idiota é uma frase verdadeira. Sim, de certa forma é, mas você entende que bate na pessoa diferente? Não estamos aqui de frases feitas. Vamos pensar aqui. O que é uma boa mãe para você? Se você olhasse para o seu passado e dissesse assim, olha, a minha mãe, quando eu era criança, ela fazia isso, isso e isso. E aí eu pensava, poxa, hoje eu entendo minha mãe. Ela era assim por causa disso. Faz sentido. Então, foi legal, né? Não foi, talvez na época tenha sido difícil, mas hoje em dia eu entendo que é bom. Foi bom pra mim. Alguma atitude, alguma característica da sua mãe. Agora, quando você olha pra trás e diz, nossa, ela fez isso comigo, que triste, que coisa ruim. Então, poxa, isso não foi legal. Então, baseado nisso, o que é ser uma boa mãe? O que uma boa mãe faz? Ela é só queridinha, doce e carinhosa? Ela só faz tudo certo e maravilhoso? Ou às vezes ela ensina o filho através do próprio tempo que ela tira para ela, que ter tempo para si mesma é importante, e a criança às vezes aprende por imitação, de que ter um momento de skincare é legal, de que tomar um banho longo e demorado e cuidar do cabelo é legal, de que de vez em quando pintar as unhas e sentir bonita é legal. Sabe? Às vezes nas suas atitudes você está ensinando para o seu filho coisas legais. Então, o que é uma boa mãe de verdade no seu conceito? Será que é ser essa perfeição toda? Ou de repente podia ser uma versão mais simples? Assim, uma versão mais tranquila de tudo isso que falam, de tudo isso que dizem que precisa ser. Aceitar a maternidade como ela realmente é. Ela não é um mar de rosas em que tudo são flores lindas e perfeitas. Não é aquela coisa de botar um vestidinho esvoaçante, botar um aventalzinho e fazer cupcakes para suas crianças, porque você é uma mãe muito pedagógica, linda e fofa, que faz atividades perfeitas. E também não é aquela mãe que tá só descabelada, só maltratada, só humilhada, com o leite vazando pelo peito, toda cagada, que tu chega na casa dela, ela parece que, sei lá, passou um furacão na cabeça dela e ela tá destruída. Também não é isso. É o meio termo, gente. E aprender que se valorizar de vez em quando não vai fazer você se tornar uma mãe ruim, tá bom? Vamos desromantizar esse sinônimo de perfeição e entender realidade. Não estou falando de maternidade real, que a pessoa chega na internet e diz assim, ai, maternidade real, porque o filho, ele humilha, porque não. Estou falando de maternidade real na sua casa, com os seus filhos, na sua rotina, a sua maternidade real, porque cada maternidade é única, como cada ser humano é único, cada maternidade é única, porque é um processo de desenvolvimento, como qualquer outro na vida. Então, a sua maternidade vai ser de um jeito, a daquela sua amiga vai ser diferente. E tá tudo bem que aquela sua amiga às vezes seja uma pessoa mais pedagógica, aquela sua amiga às vezes seja aquela pessoa que faz mais brincadeirinhas com a criança e você seja uma pessoa que não consegue se conectar com aquilo tão bem. Você entende? Existe uma perfeição que é só sua e você precisa, sabe, tirar todos os filtros e olhar nua e crua a sua verdade e estabelecer a sua verdade através de você e não através do outro, de você. Pratique seu autocuidado sem culpa, gente. Tomar um banho longo, se trancar no banheiro para fazer um número 2 com qualidade, não é o fim do mundo. Não vai fazer você se tornar uma mãe ruim, não. Tá tudo bem. Estabeleça pequenos momentos de pausa. Não fica tão travada ao ponto de não permitir que seu filho fique longe de você um segundo sequer. Sabe? Se você puder pedir pro seu marido de vez em quando, sabe, uma vez por semana, num sábado, num domingo, para ele pegar uma tarde, botar a criança no carro, levar ela no parquinho sozinha, para você ter alguns minutos de solitude ali, ficar quieta, fazer as coisas que você gosta, faça. Se você tiver a oportunidade de ir no salão, cuidar do seu cabelo, fazer suas unhas, vá. Se você tem condições de fazer alguma coisa que
que não envolva seu filho, que seja um autocuidado com você, faça. E faça sem culpa. Não tem nada de errado em você cuidar de você mesmo. Você é um ser humano e como qualquer outro ser humano, como o seu filho, por exemplo, você merece ser tratada e cuidada, as suas necessidades serem atendidas também. E isso não vai interferir na sua maternidade. Se possível, construa uma pequena rede de apoio. Aos pouquinhos, construa pequenos vínculos com pessoas que podem te ajudar. Isso é bom, isso é legal, sabe? Uma vizinha, às vezes, que tem uma outra criança, da idade da sua, traz a criança para sua casa, para aquela mãe ter um pouquinho de sossego, ou leva a sua filha para lá, para que você tenha um pouco de sossego. Faz essa brincadeira, eu tinha uma vizinha aqui com quem eu deixava a Agatha de vez em quando brincar com a filhinha dela, era legal pra caramba. Então, aos pouquinhos, vá construindo isso, se possível. E eu falo se possível porque eu sei que às vezes não é. Pedir ajuda não é fraqueza, tá? Pedir ajuda é um gatilho de inteligência emocional. Porque se você sabe que você precisa de ajuda, se você tem a consciência de que você não está conseguindo sozinha, você pedir para alguém te ajudar não é nenhum demérito, tá bom? Tá tudo bem você ligar para sua mãe e pedir para ficar com seu filho um pouquinho, para você poder fazer alguma coisa. Tá tudo bem se você tem essa abertura, se você tem alguém com quem contar, sabe? Para fazer essa rede de apoio acontecer. Não adianta também, a gente tem mulher que tem muita rede de apoio e não usa, e aí depois fica chorando as pitangas porque não tem rede de apoio. Eu sou adepta de uma campanha que se chama assim, adote uma mãe. Se você é mãe e já está num período estabelecido da sua maternidade, que você já está se sentindo mais confortável, adote uma mãe que está no meio do olho do furacão para segurar a mão dela e não deixar ela se perder. Eu acho que a diversidade de maternidades, eu acho muito legal. Eu não tenho problema de lidar com uma mãe que às vezes tem critérios de maternidade que são totalmente diferentes dos meus, porque eu particularmente, eu entendo que a minha maternidade é minha e a maternidade da outra é da outra. E o que ela faz a respeito dos filhos dela não é da minha conta. Então, eu não palpitarei, não falarei. No máximo que eu faço, eu tenho uma amiga que é mãe, né? Ela é mãe e ela muito conversa comigo sobre o assunto. E eu, às vezes, digo, será que não era assim, assim, assim? Será que tal coisa não funcionaria? Porque aqui, quando aconteceu parecido, fiz assim. E aí ela ouve e, se ela quiser, ela aplica. Se ela não quiser, tá tudo bem também. É a maternidade dela, não é a minha. É da conta dela, se faz sentido para ela, se funciona para ela e não para mim. Mas essa é uma questão de maturidade minha. Às vezes você ainda não consegue ter essa maturidade com outra mãe e isso acaba sendo uma questão para você. Então, busque mães que sejam parecidas com você, para você se referenciar. E mães de verdade, mães reais, mães que têm que falam a verdade, porque às vezes você pode até encontrar uma mãe que dá conta de tudo, mas ela tem rede de apoio, ela tem critérios, maneiras de dar conta de tudo, que você às vezes não tem, e ela ser sincera o suficiente para dizer, não, mas eu não tenho as questões, as características que você tem. Eu tenho, por exemplo, uma babá para ficar com meu filho 2 vezes por semana, ou eu boto meu filho na escola e você fica com ele o dia inteiro. Tem essa mãe que seja sincera e honesta com você em dizer que eu tenho uma maternidade diferente por causa disso, disso, daquilo, que te ajude a enxergar que a sua não é igual a dela, sabe? Uma mãe que tem essa capacidade de te confortar, sabe? Uma mãe que você pode ligar pra ela chorando, dizendo, meu Deus, eu não aguentei, acabei dando um tapa no meu filho. E ela não vai dizer, nossa, como assim você não aguentou? Meu Deus, né? Que ridículo. Ela vai dizer, tudo bem, eu entendo, a gente perde a paciência às vezes, fica calma. Sabe? Uma mãe que te tranquilize, que te apoie nos teus momentos de fraqueza, sabe? E não uma mãe que vai só te dar tapa na cara. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa figura, essa referência. Pode ser sua mãe, pode ser sua sogra, pode ser sua cunhada, pode ser uma pessoa próxima, você pode ser uma amiga, tá? Encontre essa mãe, ela é muito importante para você. E agora, baseado em tudo isso que eu comentei aqui, qual é a cobrança que você mais se faz? Deixa aqui nos comentários para mim.
Qual é a maior cobrança que você tem na sua maternidade? Me conta, quero saber. De repente eu posso te aconselhar de alguma forma e até talvez te ajudar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal para continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo. E se você não é mãe, mas acabou vendo esse vídeo por algum motivo, ou sabe que tem aquela mãezinha lá no puerpério, né? Você já tá escolada e precisa daquela mãe que tá lá, começando na maternidade agora, encaminha esse vídeo para ela. Às vezes vai ajudar a lidar com essa culpa que a gente tem, sabe? Porque são muitas as nossas questões e são muitas variáveis que interferem na nossa maternidade. Por último, mas não menos importante, leva para a vida. A saúde mental da mãe é a saúde mental mais importante e a com qual você precisa mais se importar de todas da família. Porque se a saúde mental da mãe não está boa, não tem como você gerar filhos saudáveis emocionalmente. Se você não está sendo emocionalmente saudável, como é que você vai ensinar seu filho a lidar com frustração, lidar com estresse, lidar com cansaço, se você não está conseguindo lidar com o seu? Como é que você vai ensinar uma coisa que você não consegue aplicar para você? Isso é muito importante. E você é, sem dúvida, a pessoa mais importante do seu filho. E você precisa estar inteira, porque se você tiver aos pedaços, você eventualmente vai falhar, tipo, vai dar tilt. E você vai simplesmente quebrar. E quem vai cuidar do seu filho se você quebrar? Isso é muito importante. Cuida da sua saúde mental. Se você é mãe, faz terapia. Vai atrás de conversar com uma amiga. Se você não tiver condição de fazer terapia, vai conversar com uma amiga. Entre em contato com alguma outra mãe. Entre em contato com algum profissional relacionado à maternidade. Se você quiser conversar comigo, eu fico à disposição para você. Pode me chamar lá no direct, vai lá no meu Instagram, fica sempre aqui nas minhas redes sociais aqui embaixo. Vai lá no meu Instagram, pode me chamar no direct, diz: ai, Lila, eu vi teu vídeo, eu gostei muito, eu queria, né, desabafar aqui algumas coisas e tal. Eu fico à disposição para você também, tá bom? Lembre-se sempre, você não precisa ser perfeita, você precisa ser suficiente. E isso eu tenho certeza que você já é. Tchau, tchau.